Bom dia a todos, passando aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Daniel, no capítulo 2, fala sobre o sonho de Nabucodonosor, né? Rei da Babilônia. Ali por volta do ano 605 foi o domínio de Babilônia, a 539. No capítulo 2, lá diz o seguinte: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. O rei Nabucodonosor teve um sonho e após aquele sonho ele não conseguiu mais dormir, pois o perturbara. O que acontece? Ele agora convoca todos os sábios da Babilônia, todos os magos, todos os encantadores ali de Babilônia, para que revelasse para ele tanto o sonho como a interpretação. Ou seja, era algo impossível para qualquer mortal na face da terra. Olha só o que diz o versículo 5. Respondeu o rei, disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturos. Ou seja, o rei Nabucodonosor queria saber o que ele havia sonhado e também queria saber a sua interpretação. Ou seja, era algo difícil. Os magos, os sábios, né, disse o seguinte: olha, o sonho, o que o Senhor pede é algo impossível para nós mortais, ao não ser os deuses, né, e esses não moram entre nós. Né, e foi dada a ordem para que executasse todos os sábios da Babilônia. E juntamente com esses sábios da Babilônia estava um grande homem de Deus chamado Daniel e também seus 3 amigos. Né? Daniel sempre se comportou, desde que foi tirado da sua terra, desde que foi tirado do meio do seu povo, ele se comportou como um servo de Deus, como era desde o início. Dando provas ali desde a alimentação, né? Quando o rei oferece ali banquetes, né? Quando o chefe dos eunucos oferece um grande banquete ali para que ele se alimente bem, para se apresentar-se perante o rei Nabucodonosor, e eles dizem: não, nós não comemos, não, nós nos alimentamos desse tipo de alimento. Com certeza ali tinha várias coisas boas, né? Como alimentação, carne e outras mais. Mas ele disse: nós queremos só frutas e vegetais, é isso que nós queremos. E foi posto uma prova ali. Durante 10 dias, Daniel falou: olha, se durante 10 dias nós não tivermos com aparência melhor do que esses outros aí, né, nós voltaremos, nós comeremos as alimentações dos babilônicos. E a gente sabe da história. Durante os 10 dias, os servos de Deus pareciam bem mais formosos, bem mais sóbrios, bem mais inteligentes, né? Bem mais sábios do que os outros. E começa ali uma grande prova de fé e obediência ao Deus do céu. No meio desse decreto estava a ordem de matar os sábios, e Daniel e seus amigos estavam incluídos nesse decreto, até que na busca pelos sábios chegou até Daniel. Daniel falou: mas espera aí, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Arioque, né, encarregado do rei, conta para Daniel o que está acontecendo. E Daniel fala: olha, então me leve à presença do rei. Né? Então é conduzido Daniel até a presença do rei. Daniel vai, conversa ali com o rei, diz: olha, me conceda um tempo para que eu fale com Deus, pois ele é o único que pode revelar esse mistério. Nenhum mortal pode fazer isso, mas há um Deus no céu que pode. Versículo 28, 27 e 28, olha o que diz. Daniel 2, 27 e 28. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. 28. Mas há um Deus no céu, a quem revela os mistérios, pois fez saber o rei Nabucodonosor, ao rei Nabucodonosor, o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito.
E agora começa a falar da visão do rei. Ele conta ali o que o rei tinha sonhado. Olha, o rei, você sonhou com uma grande estátua. Com uma grande estátua. Essa estátua era enorme. E a cabeça da estátua era de ouro. Peitos e braços eram de pratas. O quadris de bronze. As pernas de ferro. E os pés em ferro e em parte de barro. Ou seja, era uma mistura. Ele diz, olha, o rei sonhou com isso. Este foi o sonho do rei. Agora vamos à interpretação. Veja que no versículo 5, o rei fala o seguinte, ó, eu preciso saber do que eu sonhei e preciso saber também a interpretação. E Daniel agora, auxiliado por Deus, revela o que o rei tinha sonhado, ou seja, ele sonhou com uma grande estátua, com cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Este foi o sonho, agora a sua interpretação. Daniel diz, a cabeça de ouro, ó rei, representa o teu reino. Representa o teu reino. Mas um outro reino inferior ao teu vai dominar. Como a prata. O que acontece? Os medos e persas desviam o curso do rio Eufrates, invade Babilônia e tira e destrói ali, tomando posse do grande e poderoso reinado de Babilônia. Mas outro reino, um terceiro reino inferior, vai dominá-lo. Ou seja, foi a Grécia. A Grécia ali destrói os medos e persas. Parte de ferro. Agora estamos na parte de ferro. Representado pelo bronze e a Grécia. Representado pela prata, os medos e persas, com Ciro e Dario. A Grécia representado pelo Alexandre o Grande. Lembra dele? Alexandre o Grande. E Babilônia ali representado por Nabucodonosor. Chegamos à parte de ferro. Nós entendemos que após a Grécia dominar, Grécia se desfez do seu poder porque Alexandre o Grande morreu aos 33 anos de idade. Alexandre o Grande não tinha descendentes, teve um filho, mas ele foi morto. Né? Morreu, teve um filho com Roxene. E ele também morreu, né, aos 33 anos de idade, sem deixar descendentes, e 4 generais ocuparam essa posição, e dividiu então o seu reino, chamado Cassandro, chamado Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Esses foram 4 generais que sucederam Alexandre o Grande. Agora, chegamos na parte de ferro, entendemos que Roma Imperial agora toma conta, né? Lembra que as ordens dos anos eram decrescente, ou seja, então de 168 depois, antes de Cristo a 476 foi o poder romano imperial que dominou. Lembra que Jesus, nos tempos de Jesus, quem dominava era Roma? Então essas são a parte de ferro. E a parte de ferro em barro é que esse império de ferro, ou seja, Roma imperial, seria desfeito, ou seja, seria destruído. Então ele continuaria com o seu reino, mas porém era um reino forte por parte do ferro, mas ao mesmo tempo era um reino inferior, um reino fraco, ou seja, porque o ferro não se mistura com o barro. Então esse poder ainda existe, nós vamos ver um pouquinho mais para frente nas profecias, que esse poder ainda existe, porém é um poder modificado, né? Um poder diferente, porque os impérios foram derrubados em 476 depois de Cristo. Então nós entendemos que o rei teve esse sonho dessa grande estátua, e também a sua interpretação sobre as sucessões de reinos. Só que também nesse sonho o rei se perturbou mais ainda, porque essa estátua havia recebido uma pedrada nos pés, ou seja, na parte frágil da estátua, que é a parte de ferro com barro. E essa estátua cai, virando ali em grande ruína, ou seja, destrói. E essa pedra se torna grande e forte. A Bíblia chega a dizer que essa pedra se tornou muito grande. Ou seja,
Essa pedra tirada do céu sem auxílio de mão, que foi tirada nos pés da estátua, é o quinto reino. Ou seja, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial e agora Roma Papal. E esse reino agora chega a ser destruído por uma grande pedra cortada sem auxílio de mão, que vem até os pés da estátua. Entendemos então que esse reino é o reino de Cristo e ele durará para todo sempre. Versículo 45 diz: como visto que de monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Então nós entendemos que, muito em breve, o reino de Cristo será estabelecido para todo sempre. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, grandes são as tuas bênçãos. Sabemos que, ao desenrolar da história deste mundo, apesar de tanto mal, apesar de tanto pecado estar aumentando, parece que vai prevalecer, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito em breve o reino eterno do Senhor será implantado. E nós, como servos e filhos do Senhor, queremos pertencer a esse reino. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.